Olá você, aqui Fátima Araújo, para nossa agenda semanal aí de terça e quarta-feira. Então hoje é uma terça-feira, é dia da nossa conversação, que é uma conversa para a ação. Estou colocando aqui, fixando o tema da conversação de hoje. E se você estiver assistindo aí esse vídeo é porque você está na gravação, porque ainda não entrou alguém aqui na live, daqui a pouco a turma começa a chegar. E fique à vontade para quando você tiver com esse conteúdo, compartilhar com mais pessoas, ok? O assunto de hoje está aí, é a diferença entre felicidade e alegria. Será que tem diferença mesmo? E se tem, qual que é essa diferença? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, se esse assunto lhe chama a atenção, é um motivo a mais para você honrar mais pessoas com essas reflexões. Combinado? As referências que eu trago aqui são do manual da formação de líderes de yoga do riso. Então, o manual que é proposto pelo próprio criador do método, que é o Dr. Madan Kataria, ele traz uma distinção bem clara assim, entre felicidade e alegria. Então, hoje é sobre isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se você não segue esse perfil, faça isso. Segue, compartilhe o conteúdo, manda para mais pessoas, fique à vontade, o espaço aqui é nosso para essa conversa. Combinado? Vamos lá então, pessoal, vai ser bem rápida a conversa, fica aí, traz a sua água, seu chá, seu lanche aí do início de noite e vamos nessa. De vez em quando eu vou olhar aqui um pouco de lado, porque eu tenho uns lembretes ali justamente para ser fiel à referência, que é o Manual de Formação de Líderes de Yoga do Riso, pela Lauter Yoga Internacional. Então, uma escola internacional de risada. E aqui no Brasil nós temos o Instituto Brasileiro do Yoga do Riso, que tem o Sandro Lobo como presidente, como mentor. Inclusive é meu mentor, meu professor. Vamos nessa então. Pois bem, para o Dr. Madan Kataria, que foi quem criou o método em 1995, ele entende que felicidade é uma resposta condicional sujeita ao cumprimento de desejos da mente. Então é interessante observar que aqui já aparece a mente nessa discussão, nessa reflexão aí entre felicidade e alegria. Então, para ele, a felicidade está condicionada ao cumprimento dos desejos da mente. Então, percebe que felicidade é muito mais uma atitude, vou chamar assim, entre aspas, uma atitude mental. E também, nesse contexto, a felicidade está relacionada com os acontecimentos, geralmente no passado ou no futuro, quase nunca estão relacionados ao presente. Você já observou assim pessoas falando, poxa, eu acho que eu vou ser feliz mesmo quando eu me casar, quando eu tiver a tampa da minha panela, quando eu encontrar minha alma gêmea, quando eu comprar aquele carro dos sonhos, ou eu era feliz e não sabia quando eu tinha aquela companhia. Percebe que a felicidade nesse contexto, ela está sempre relacionada ao passado, a um fenômeno passado, ou algo que se espera do futuro, do tipo, feliz mesmo eu serei quando os filhos crescerem. Só que aí quando os filhos crescem, os desafios vêm maiores ainda, percebe? E fala, não, mas agora não dá para ser feliz, eu serei feliz quando eu me aposentar, quando vierem os netos, percebe? E nisso a vida vai passando, e cadê a felicidade? Então, de novo, felicidade é mais uma questão mental, que a pessoa vai encontrando motivos para ser ou para não ser feliz. Então, é bem provável que você se lembra quanto tempo você ficou feliz depois de obter aquele diploma que você tanto queria,
aquele carro ou aquela casa nova ou fazer aquela viagem que você tanto lutou para conquistar? Quanto tempo será que você ficou feliz depois de um fenômeno desse? Será que aquela viagem ou aquele carro que você comprou, ele serviu para que você fosse feliz a vida toda? Então, de novo, percebe que a felicidade nesse contexto que eu trago aqui, ela está muito mais relacionada ao passado ou ao futuro. Eu não sei se deveria ser assim, mas é dessa forma que ela é vista. Tudo bem? Então, assim, é ser avó, é ser mãe, é ter uma companhia, é ter um carro, é fazer aquela viagem, é ter uma casa dos sonhos. A impressão que dá nas falas que se ouve é que são essas as condições para se ser feliz. E daí? Por quanto tempo? Eu serei feliz se eu comprar o iPhone 13. Soube hoje que foi lançado, né? Só que daqui a pouco ele está obsoleto. E aí, cadê aquela felicidade? De novo, ela desmoronou, percebe? Então, fechando aqui esse bloco de raciocínio, observe que a felicidade, nesse contexto que o yoga do riso traz, ela é um fenômeno que está relacionado ao passado ou ao futuro. E geralmente não se está no presente. Fátima, é possível ser feliz no presente? É uma questão de escolha. Eu estou olhando aqui os comentários e alguém disse assim, mas está com o cabelo top. Licinha, você é suspeita para falar, Licinha, somos fãs uma das outras. Então, assim, de repente, a felicidade é eu poder cortar o cabelo do jeito que eu quero. Tá, daqui a pouco o cabelo cresce. Se eu condicionar a minha felicidade a fazer o que eu quero, eu vou querer tanto e tanto e tanto, que de repente chega uma hora que perde o sentido dessa felicidade, percebe? Então, nesse contexto, coisas pequenas que poderiam nos trazer a felicidade nem sempre é levada adiante, do tipo um passeio de bike. Estou citando isso porque a Licinha é uma das turmas daí do pedal, né? Tá sempre juntando a galera e saindo aí para pedalar e tal. Olha que momento tão bacana. Pode-se ser feliz no momento desse? Além de ser alegre, que é o que eu vou falar daqui a pouco, sim, pode. Mas será que as pessoas no geral, não no específico, mas será que as pessoas no geral, elas atribuem felicidade a momentos como esse? Por exemplo, vai pedalando, cansado, aí chega um ribeirão ali para atravessar. Você já parou para pensar de colocar os pés na areia, de se refrescar ali, daquele papo gostoso para depois continuar? Vou fazer uma pausa aqui para dar um oi para as pessoas que estão aí. A Licinha Farias, lá de Minas Gerais, uma querida veterana aí, está sempre acompanhando as transmissões. Entrou aí também a Valéria, que é uma assistente virtual. Outras pessoas também já passaram por aí, o Marcelo Penha também esteve aí. Se tiver mais alguém, dá um oi. Bom, então nesse contexto é bem provável que felicidade também esteja em momentos simples como esse que eu citei como exemplo. Em olhar o nascer do sol, em ver o pôr do sol, sabe assim, aqueles momentos que não custam. Irene, querida, seja bem-vinda, mais uma mineira chegando aí no pedaço. Bom, então, observe, qual que é mesmo a diferença entre felicidade e alegria? Nesse olhar que eu trouxe até aqui, a felicidade, da maneira como normalmente ela é encarada, ela se atrela a fenômenos passados ou futuros. Quando eu me aposentar, quando eu encontrar a alma gêmea, quando eu serei feliz. Só que quando se conquistar aquele carro do ano, aquele telefone dos sonhos, daqui a pouco já se quer mais para ser feliz. Então a dica que eu trago aqui é justamente... Oi, Silvana, querida, que ótimo que você veio. Silvana Minazzi disse que talvez viria, não era certo, e olha ela aí, que legal.
Então, a proposta aqui é justamente para que pensemos que conceito de felicidade que é utilizado por nós. É aquela dos pequenos momentos ou é aquela dos grandes sonhos? Fica aí a pergunta, não precisa responder agora, mas pensa sobre isso. Bom, então desses termos, geralmente a felicidade é muito curta ou nem é vista como felicidade. Termina um curso, já se quer fazer outro, né? Então o tempo de felicidade ali dura muito pouco, é muito pequeno se pensar dessa maneira. Bom, mas e aí eu trago uma triste verdade. A triste verdade é que mesmo quando os desejos são satisfeitos, eu já disse isso aqui agora há pouco, a felicidade muitas vezes é passageira. Eu estou seguindo bem estritamente o que traz o manual de formação de líderes, que diz que essa felicidade tão rápida que vem, ela é substituída por novos desejos. Então, é a ideia de novos desejos, de querer mais. Quando os filhos crescem, dá vontade que eles fossem pequenos. Então, de novo, a felicidade não vem com o crescimento dos filhos, percebe? Então, por outro lado, em contrapartida... Oi, Nalva Souza, seja bem-vinda. Em contrapartida, o que é a alegria? Vamos agora então falar da alegria. Nesse contexto, a gente vai fazer um paralelo bem breve aqui. Nós estamos a um pouco mais de 10 minutos de conversa. Aliás, antes de falar de alegria, que tal um riso alegre? Para quem está novo aqui, que não fez uma prática ainda do yoga do riso, lembra que yoga do riso mistura muito palmas, respiração, alongamento, dança, música, canto. Lógico que nós não vamos fazer tudo isso aqui, né? Estou a falar de um assunto e o riso entra apenas para quebrar um pouco aí essa sequência. Então vamos lá, vamos fazer o riso tímido, que tal? Bem assim, ó. Muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Ok, pronto, voltamos. Agora viajamos aí um pouco no riso, agora voltemos aqui para a conversa, que nós já vamos terminar agora mesmo, tá bom? É bem rápido o papo hoje. Bom, eu começava a falar da alegria. Enquanto que na nossa cultura, geralmente a felicidade ela está atrelada a fenômenos grandiosos, não que deveria, mas geralmente é. A alegria, por sua vez, e essa é a boa notícia, ela é, ou pelo menos deveria ser, incondicional. Percebe? A nossa alegria e também a nossa felicidade poderiam ser movimentos, sejam mentais ou sejam comportamentais, incondicionais, ou seja, não precisariam estar condicionados a algo. Percebe? Eu já citei vários exemplos aqui, não vou repetir, mas não deveria estar condicionado aos exemplos que eu dei ou a quaisquer outros, tá? Na verdade, o que se poderia buscar, nem é uma sugestão, mas apenas para refletir, é procurar estar alegre e, consequentemente, ser feliz, mesmo com os contratempos da vida. Antônia Mendes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Minha querida de longas datas, da programação neurolinguística, do coach, e por aí vai. Do autoconhecimento em geral, sou sua fã, linda. Bom, então, a alegria, ela pode existir mesmo nas condições adversas. E o yoga do riso, que nós fizemos uma breve demonstração agora, ele vem justamente para mostrar que é possível. O riso, para quem já me ouviu falar outras vezes,
ele, além de aumentar a imunidade, aumentar a resistência, a resiliência, ele conecta pessoas, ele contribui para que o corpo esteja mais oxigenado e, consequentemente, o cérebro, e aí a produção, o ânimo aumenta, a vibração vai lá para o alto. Então, assim, ao falar de alegria e felicidade, o riso está permeando tudo isso nesse formato que aqui se apresenta. Então, é possível se divertir, é possível ser alegre mesmo nos contratempos. É possível rir mesmo em meio a uma pandemia. Na verdade, é necessário. Eu tenho vários contatos muito próximos e eu conversava essa semana com uma senhora cujo filho está prestes a fazer uma cirurgia bem invasiva. E eu perguntava assim, e aí, você já riu hoje? Ela falou, olha, eu não posso rir, meu filho está em tais e tais condições. E aí, é claro que eu não vou dizer para ela que ela deva rir, que ela precisa rir, mas aos poucos eu vou conversando e mostrando que sim, se ela entender que o riso é um exercício físico nesses termos, ele pode inclusive ajudá-la a passar por esse momento de apreensão, de ansiedade em função da proximidade da cirurgia e da gravidade do quadro, né? Em momentos de luto, em meio à pandemia, é necessário o riso. E, consequentemente, ele traz mais vivacidade, mais alegria e, possivelmente, mais felicidade. Mesmo que não se comprou ainda o carro dos sonhos. Mesmo que o celular não é o iPhone 13, que dizem que foi lançado hoje. Eu nem estou acompanhando, mas eu ouvi a galera comentando aí. Bom, então já finalizando aí a nossa conversa, eu quero dizer também que a alegria, ela é desencadeada geralmente por atividades alegres, como eu acabei de falar, por rir, dançar, cantar, tocar. Fátima Araújo, você acha que eu tenho tempo de parar para rir? Não, você não precisa parar para rir, não precisa. Quer ver um exemplo? Eu voltei a trabalhar na sede da empresa, eu já estava há mais de há um ano e meio em home office. E na semana passada eu precisei retornar. E aí, nos primeiros dias, eu ainda estava no período de adaptação, porque esse tempo todo eu saía de casa praticamente para levar o lixo lá na rua e somente. Então, a primeira grande adaptação foi me adaptar com o uso de máscara o tempo todo, né? Porque isso não acontecia em casa, morando só e tal. Mesmo com familiar, mas a maior parte do tempo eu estava sem máscara. Então, eu estou nesse período de adaptação. O que eu comecei a fazer? Comecei a rir no trânsito, ao ir e vir. Cheguei, estou abrindo salas no Clubhouse, que é a plataforma de áudio e de texto, e rindo. Sempre que aparece alguém lá, faz uma sessão do Clube do Riso em Trânsito. Chamei até de Riso em Trânsito, ou de Volta ao Riso, indo para o riso, voltando para o riso, algo assim. Então veja que a alegria ela pode ser construída mesmo com grandes desafios pela frente. Essa é a boa notícia. Por quê? Porque é puramente um fenômeno físico. Você pode escolher rir, mesmo no momento de luta, inclusive para aumentar a sua resistência, aumentar a imunidade, porque o cérebro, quem acompanha mais tempo já me ouviu falar, que o cérebro não distingue se o riso é simulado ou se é verdadeiro. Ele simplesmente libera os hormônios do bem-estar, os hormônios que precisam para que o corpo esteja em mais harmonia, não estando condicionado a um motivo para rir. Entrou aí a Vera de Chapada Gaúcha, uma querida, uma fofa. Eu te amo, Vera, seja bem-vinda. Bom, te amo também, Licinha, se você estiver por aí. Essas duas lindas. Bom, terminando agora, veja que enquanto que a alegria é um fenômeno físico, a felicidade, da forma que foi dita aqui, ela é um fenômeno mental, ao qual sempre se condiciona a um motivo para ser feliz. Então, mesmo, como eu disse, que você esteja passando por momentos difíceis, você pode sim
definitivamente se envolver em atividades alegres, definitivamente ou temporariamente, mas só dizendo que é possível sim você se envolver com atividades alegres, e com isso, na medida que você se torna alegre, o seu corpo vai experimentar mudanças fisiológicas e bioquímicas. Eu, Fátima Araújo, sou um exemplo disso. Quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu não estaria aqui conversando, dando risada sem maiores motivos. Ao contrário, eu seria uma pessoa séria o tempo todo. E agora eu preciso, inclusive, me esforçar para ser uma pessoa séria, porque se descuidou, eu estou a rir. Porque eu pratico o riso como um exercício físico, como ir na academia. Porque de fato é isso, eu sei dos benefícios dele e eu pratico. Isso ajuda também na alegria e na felicidade. Então, para você que está chegando aí agora, nós já estamos encerrando essa conversa aqui para dizer que existe sim uma diferença entre felicidade e alegria. Eu falei antes aí a respeito disso, já estamos a 20 minutos de conversa, e nesses termos, o cérebro, o corpo como um todo e o cérebro em específico, por não identificar se o riso é real ou se é simulado, ele libera determinadas substâncias neuroquímicas, de modo que as células cerebrais entram nesse estado por receber esse estímulo provocado pelo riso. E aí faz com que a pessoa se sinta bem, e uma vez que a pessoa se sinta bem por dentro, a percepção do mundo exterior muda. Gente, isso é fato, isso é real. Além de ter muitos estudos científicos por trás disso, é fato na prática, no corpo. Então, lembrando aí para quem não me ouviu falar ainda, que quando o Dr. Madan Kataria criou em 1995 o yoga do riso, ele experimentou no corpo. Ele estava escrevendo um artigo científico para a revista My Doctor e era sobre os efeitos do riso. E foi lendo livros e mais livros e falou, peraí, eu vou testar isso no corpo. Pronto, e aí há 26 anos foi criado esse método, essa abordagem. De lá para cá tem muitos estudos a respeito disso. Ele e a esposa Madhuri Kataria, que é professora de yoga, estão até hoje o casal junto, rindo. E assim o yoga do riso está em 116 países durante esses 26 anos. E são milhares de clubes do riso espalhados aí pelo mundo afora. E o Brasil possivelmente seja o país mais movimentado aí nesse mundo do riso. Gente, literalmente é o mundo do riso. Sabe assim como tem o mundo do café, o mundo do vinho, o mundo da cachaça, o mundo do queijo? Pois é, tem o mundo do riso também. Então é isso. Wilson Maza, eu vi que você entrou aí. Se você estiver disponível de entrar aqui para encerrarmos juntos, rindo, está convidado. Então eu finalizo aqui essa conversa sobre felicidade e alegria. Qual que é a diferença, né? Falamos um pouco sobre isso. E eu finalizo dizendo que o yoga do riso é tudo sobre aprender a ser alegre e conduzir a felicidade de uma maneira muito melhor. Então, defendemos a ideia, os líderes de yoga do riso, os professores, os mentores, defendemos a ideia de que para ser feliz não precisa alcançar aquele fenômeno grandioso. Basta aproveitar os pequenos momentos da vida. O Wilson Maza, um querido que entrou aí agora, ele é um treinador do riso. Ele é um cara fenomenal na risada. E assim como ele, tem um tanto de gente aí espalhando o riso mundo afora. Então esse é o convite.
A Antônia está falando que tem que ser leve igual ao algodão. Exatamente, sair aí assim meio que ensaboado entre os desafios da vida e poder viver no corpo e na mente, já que a felicidade nesse conceito aqui ela é tida como um fenômeno mental que está sempre condicionando a conquistar algo. A alegria pode ser uma escolha. E ao se escolher a alegria, é possível que se aproxime mais ainda da felicidade, ok? E a Irene está dizendo ali, eu estou acompanhando Fatinha. Ai, que fofo, gente, eu adoro essa turma aí. Tem uma turma que me chama de Fatinha, acho o máximo. Irene é uma delas, essa linda. Pessoal, então é isso. 25 minutos de conversa sobre felicidade e alegria. Se você chegou depois, ainda hoje, esse conteúdo estará no canal Agir Consciente, Fátima Araújo. Eu te espero nas próximas transmissões. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma transmissão nesse mesmo horário, às 20 horas e 20 minutos, pelo canal do YouTube, com uma convidada super especial, onde que nós falaremos sobre riso, propósito de vida e conexão. Vai ser um papo bem legal, uma coaching super experiente, uma líder de yoga do riso também. Então é isso, o objetivo de hoje foi falar sobre essa diferença que parece pequena, parece tênue, entre felicidade e alegria. Convite é, sejamos alegres e, consequentemente, felizes, mesmo em meio às dificuldades. Tudo bem? Então, o convite é esse. Bora sair dessa sala rindo. E lembrando, quem sair por último, apague a luz, feche a porta e que o riso nos acompanhe sempre. Arrastei! Olha o riso aí, vamos lá, gente! Tchau, tchau. Vamos rindo aí quando a sala se fecha, hein? Tchau, tchau.